Graças a Deus, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diz a Bíblia que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Aqui estamos mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. O Senhor tem nos dado a oportunidade, nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, porque, meus amados irmãos, diz a palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que aproveitar a oportunidade, todos nós temos que aproveitar a oportunidade, porque um dia a igreja, o povo de Deus, será arrebatado desta terra. Olha que foi Jesus que prometeu, olha que tem muitas pessoas que não creem, mesmo conhecendo e lendo o Evangelho de João no capítulo 14, que Jesus Cristo ele disse: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, E Jesus disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus, ele prometeu o seu retorno. Então nós temos que, enquanto temos a oportunidade, todas as pessoas, enquanto tem a oportunidade de ouvir a palavra, ouça, porque a Bíblia ela é bem clara. Ela diz que muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Então nós devemos aproveitar a oportunidade que temos para nos consertarmos com Deus em vida, para que quando o Senhor vier, possamos nos achar entre aquelas pessoas que serão arrebatadas e hão de alcançar a salvação. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos, a nossa lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título A Consciência, o Tribunal Interior. É o título da nossa lição de hoje, 9 de novembro de 2025. A consciência, o Tribunal Interior. Nosso texto áudio, você que nos acompanha nas redes sociais, pode abrir a sua palavra, pode ler juntamente conosco. O nosso texto áudio está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo 16, que diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 16. A verdade prática diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Olha que verdade prática maravilhosa. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, você pode abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, versículos de 12 a 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo de 12 a 16. Abra sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Depois você pode ler. Abra sua Bíblia agora, no momento, Romanos, capítulo 2, versículo de 12 a 16, que é o texto base da nossa lição de hoje. É a nossa leitura bíblica em classe. Graças a Deus. Muito bem, vamos nós ler a palavra de Deus. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Que graça, que maravilha, né? Graças a Deus, as palavras do apóstolo Paulo, né? Muito bem, nós vemos aqui, meus amados, a nossa lição tem por título a consciência por tribunal interior. Graças a Deus. E nós vamos estudar hoje sobre a consciência, né? Ela cresce juntamente conosco na formação do nosso caráter, né? Então ela é constituída no período do processo de formação do caráter. Ela é construída no período do processo de formação do nosso caráter. Ela se desenvolve, né? Então nosso caráter que se desenvolve nos primeiros 7 anos e vai até mais ou menos aos 25, depois nós o aperfeiçoamos, né? Então, a consciência, ela é construída desde o princípio da vida do ser humano. Desde a infância nós vamos aprendendo, nós vamos assim assimilando os ensinos dos nossos pais e vamos criando a consciência, né? Graças a Deus. E assim também existe a consciência nata, que nós já nascemos com ela, e assim nós vamos discernindo, aprendendo a discernir o que é certo e o que é errado. Muito bem, meus amados irmãos, este é o teor da nossa lição do dia de hoje. Graças a Deus. E então, meus amados, nós vemos que no dicionário a palavra consciência significa sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior, né? Então, no primeiro sentido, o primeiro significado que o dicionário nos dá a respeito da palavra consciência é um sentimento, conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. A segunda definição do dicionário diz que a consciência é o sentido ou percepção interior que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais, quer acusando a si próprio ou quer defendendo
Então, meus amados, esta é a definição da consciência, da palavra consciência no dicionário. Muito bem, meus amados, nós, como sempre fazemos uma introdução geral da nossa missão, hoje também não será diferente, né? Mas vamos fazer uma introdução mais voltada ao título da nossa missão. A consciência, ela é o aferidor das nossas decisões e ações. E para ter consciência, para ter bem construída a consciência, é preciso ter ciência. Guardem bem isto aí. A consciência é o aferidor das decisões e ações. Ela é quem avalia. E para ter consciência é preciso ter ciência. Ciência significa saber, conhecer. Então, nós vemos na epístola do apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, capítulo 14. Você pode abrir a sua Bíblia já de início. Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de número 22 e 23, que diz assim a palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, né? Ele aqui fala com relação ao que se come. Se come, tendo dúvidas, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, mas o versículo principal, versículo 22, a parte B do versículo diz assim: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. O que isso significa? Pois bem, você já fez algo, mesmo estando ciente que estava errado em fazê-lo, mesmo assim você fez, você concretizou aquela ação, mesmo a sua consciência dizendo para você: olha, não faças tal. É aquela voz, né, que vem, você sabendo de antemão que aquilo está errado, mas você ouve a voz da consciência dizendo que não é correto, mas mesmo assim você pratica. Então, aí, depois de algum tempo de ter feito, de ter agido daquela forma que a sua consciência o havia informado que está errado, mesmo depois, né, de algum tempo de ter feito, te bate um profundo arrependimento. A voz do arrependimento. A consciência, quando nós fazemos algo correto, ela nos aprova. A consciência, ela diz para nós: você fez algo bem feito. Mas quando nós fazemos algo incorreto, ela nos acusa. Ela fala para nós: você errou. E olha que este pensamento muitas vezes vem logo no início, e outros vêm ter reconhecimento, vem depois.
Então, meus amados, isso é comum, geralmente acontece com todas as pessoas. Quando você faz algo, ciente que se está errado, mesmo assim você faz, depois de algum tempo de ter feito, te bate ali aquele profundo arrependimento, né? Então, isso é comum em todos os seres humanos. Porém, há também um outro exemplo. Você já fez algo e só depois de algum tempo você veio a descobrir que errou, mas errou por não ter conhecimento ou tido ciência do fato antes de agir. Já aconteceu isso com você? Você já fez algo e só depois de algum tempo você veio descobrir que errou porque não estudou o assunto antes, por não ter tido ciência do fato antes de fazer, antes de agir. Aí vem aquele arrependimento, né? Tardio. Você já fez, agora a única coisa que deve esperar são a vinda, as consequências do seu ato. Você tem que assumir ali a responsabilidade, né, de pagar pelos seus erros. Então, meus amados, ali depois que você faz, você pratica, você se arrepende, mas venha ter o conhecimento da verdade. Meus amados irmãos, nós podemos citar o exemplo de Paulo. Saulo era o seu nome antes da sua conversão. Ele foi na sua ignorância, antes de conhecer o pleno Evangelho de Cristo. Ele foi perseguidor da igreja. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo de número 3, a gente vê isso bem claramente. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 3. Este evento ocorreu logo após Estevão, o diácono abençoado por Deus, homem de fé, cheio de poder, que fazia muitos prodígios e sinais entre o povo, ser apedrejado. E Saulo estava lá, consentindo na morte de Estevão, incentivando as pessoas a cometerem aquele ato. Então, meus amados irmãos, e nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mas nós vemos as coisas que Saulo fazia antes de se converter ao Evangelho. Diz a Bíblia claramente que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas por que Saulo agia desta forma? Porque ele não tinha pleno conhecimento do Evangelho. Ele havia ouvido falar de Jesus e dos cristãos, mas discordava plenamente dos ensinos, porque não acreditava. Ele era um fariseu e era obediente às leis de Moisés. Então ele achava estar fazendo um serviço a Deus quando perseguia os cristãos. E nós vemos a palavra
que Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29: errais, não conhecendo o que? As Escrituras e nem o poder de Deus. Ele diz que errou, mas por somente conhecer em parte, precisava de um maior conhecimento de alguém que o instruísse para que ele pudesse agir corretamente. Então, meus amados irmãos, e nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 2, que o próprio Jesus Cristo havia vaticinado que algumas pessoas perseguiriam os cristãos, perseguiriam os servos de Deus, perseguiriam os apóstolos, exatamente por achar que estavam errados e por achar que eles eram hereges. Jesus Cristo disse, João, Evangelho de João, na descrição de João, capítulo 16, versículo de número 1 em diante: tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um serviço a Deus. E isso vos farão, por quê? Versículo 3: porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Olha, a falta de conhecimento do homem leva o homem a praticar coisas horrendas contra Deus. É por isso que precisamos estudar a palavra de Deus por completo. O apóstolo Paulo tinha o conhecimento, mas ele não havia se apegado às palavras dos profetas. Muitos tinham profundo conhecimento, os fariseus tinham profundo conhecimento da lei de Moisés. Como podemos citar o exemplo de Nicodemos? Ele era um homem de muita sabedoria, né? Tanto que Jesus, ele disse a Nicodemos: tu és um mestre dos judeus e não sabes estas coisas. Então ele era um mestre, mas não tinha um profundo conhecimento. Ele conhecia em parte. Quando nós vemos Isaías capítulo 53 no Velho Testamento, nós vemos o profeta Isaías falando exatamente deste Messias que viria, e ele seria sofredor. Isaías já profetizou mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Cristo a respeito do sofrimento do Messias. Era um homem de dor, experimentado nos trabalhos, homem de quem os homens escondiam o rosto. Não fizemos dele caso algum, e assim, meus amados, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Resumindo, então, todo aquele capítulo, Isaías capítulo 53, da palavra de Deus no Velho Testamento, o profeta Isaías, capítulo 53, fala a respeito do Messias. Mas aqueles que não haviam compreendido corretamente a mensagem, perseguiram o povo de Deus. A sua consciência, a princípio, não os acusava. Então, meus amados, e nós vemos que o apóstolo Paulo, quando se lembrar do fato da sua vida anterior, ele
se sentia muito mal. Ele se sentia praticamente aquele apóstolo, né? Que o menor dos apóstolos, porque ele foi na sua vida anterior perseguidor da igreja. Então, meus amados, a sua consciência vivia lhe dizendo isso. Então, ele se converteu ao Senhor, e esta lembrança do seu passado sombrio o deixava muito triste e arrependido. O que alguns teólogos dizem que esta dor de arrependimento, de lembranças do passado, que eram lançadas em rosto por Satanás, é que era o seu espinho na carne. Todas as vezes que ele ia fazer a obra de Deus, vinha um mensageiro de Satanás, ia na sua consciência, ele dizia, ia ao seu lado e ele trazia lembrança as perseguições que ele havia empreendido contra a igreja do passado. Você anteriormente consentiu na morte de Estevão, você anteriormente entrou na casa de muitas pessoas cristãs e os perseguiu, tanto como mulheres e crianças. Você os assolou e agora está aí pregando o evangelho. Então, meus amados, esta voz do inimigo poderia ter sido ali o seu espinho na carne. Então, e nós vemos também a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo, ele diz, Romanos, capítulo 14, versículo 22 e 23, nós lemos agora há pouco. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Bem-aventurado aquele a qual a sua consciência não o acusa. Olha, há muitas pessoas que a consciência o condena. É muito ruim viver sobre esta condenação da consciência. Meus amados irmãos, se a nossa consciência nos condena, nós estamos perdidos. Mas diz a palavra de Deus, se nós pecarmos, nós temos um advogado, e o sangue de Jesus Cristo, né, nos purifica de todo o nosso pecado, confessando o nosso pecado uns aos outros. Fiel é Deus, confessando o nosso pecado a Jesus Cristo, fiel é Jesus em nos perdoar, e o seu sangue é que nos purifica de todo o pecado. Se cremos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia diz: todo aquele que nele crê. Se nós nos arrependermos, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Então, mais que feliz, disse o apóstolo Paulo, é aquele que não tem o que se sentir culpado, cuja consciência não o condena ou lhe faça se sentir culpado. É isso que quer dizer Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23. Mais que feliz é aquele que não tem do que se sentir culpado, cuja consciência não condena ou lhe faça se sentir, um réu ou culpado. Então, não existe nada melhor de ter a nossa consciência tranquila, de iniciar o nosso dia e terminar o nosso dia com a nossa consciência tranquila, com a certeza do dever cumprido, sabendo que vivenciamos o nosso dia e
nós fizemos algo bom, algo produtivo e que trouxesse alegria a outras pessoas. Mas quando nós fazemos algo errado, a nossa consciência nos acusa dia e noite. É ruim o ser humano estar nessa situação, porque ele a si mesmo se condena. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Bem-aventurado aquele cuja consciência não o condena. Porque, meus amados, se Jesus Cristo vier, nós estivermos nesta situação, olha, aquele que estiver assim é porque ele está em pecado, ele está em erro e deve se converter ao Senhor Jesus para que possa assim alcançar a salvação da sua alma. E a nossa lição de hoje, ela fala claramente para nós. Ela nos mostra que Deus fez o ser humano com um senso moral, este senso moral ao qual chamamos consciência, que acusa, defende ou julga. Não, e ela funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado, também ajudam. Então, a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, a lei moral é aquela que está intrínseca no coração do homem. E existe também as leis normativas. As leis normativas é aquelas do Estado, aquelas, por exemplo, como a lei de Moisés, que levou o conhecimento ao homem do que era certo e o que é errado, mas por escrito. Como diz a palavra, aqueles que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. Existia uma lei moral em seus corações, que não era escrita, era lei passada de pai para filho, através ali do ensino. Então, esta era a lei moral. A criança já crescia e os pais estabeleciam limites orais, a lei oral, e a criança ia criando aquela consciência. Mas mais tarde veio a lei normativa, que é algo por escrito, que trazia seus limites e informava aos homens o que era certo ou errado, mostrava e incorria o homem em erro, e considerava-o criminoso se ele burlasse a lei escrita. A lei escrita condenava as pessoas. Então, meus amados, é a lei normativa. Antes e depois da queda. Nós vamos citar o antes e o depois. Quando Deus criou o homem, a primeira manifestação da consciência significa, em grego, sineides, significa, no grego, na interpretação, saber como, ou consciência, com saber, mas também pode significar sem saber, com saber ou sem saber. Você pode fazer algo sabendo que está errado, mas também você pode fazer algo sem ter ciência. Você pode ter consciência do que você
ele está fazendo é certo ou errado. Então, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, o sensor entre a alma e o espírito, que informa ali, que desperta o homem a atenção para fazer ou não fazer. Então, é a consciência. Mas a consciência, irmãos, ela é construída, nós falamos logo no início, no processo de formação do caráter. Então, há pessoas que não sabem que aquilo que fazem está certo ou errado, mas porque não tiveram uma educação. Eles têm uma consciência com um saber limitado. Então, quando erram, como disse Jesus, errais, um exemplo bíblico, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há pessoas que cometem erro e a sua consciência não os condena porque acham que estão certos, porque na realidade nunca haviam aprendido ou agir de acordo com a palavra de Deus. Então, alguns teólogos consideram que a consciência age entre a alma e o espírito, mas não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. É uma definição. E assim orientar em suas decisões. E assim orientar-se em suas decisões. Então, meus amados, Deus chegou para Adão no princípio da árvore que há no centro do jardim, não comerás. Você pode comer de todos os frutos das árvores existentes no jardim, porém, a árvore que está no centro do jardim, mas da árvore não comerás do fruto, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Então Deus já lhe avisou, era uma palavra. Deus colocou exatamente aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para dar ao homem uma opção de escolha. Se ele não tivesse colocado aquela árvore, o homem viveria sem opção. Há pessoas que perguntam, nós já falamos isso aqui, mas se Deus ele é onisciente, se ele é onisciente, ele tudo sabe. Se ele tudo sabe de antemão, sabe antes que as coisas aconteçam, então sabe o que vai acontecer, porque ele criou da árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou ali no jardim do Éden. Por que ele criou aquela árvore do fruto proibido? Então a resposta é que Deus deu ao homem uma opção de escolha. Deus não criou o homem para ser seu escravo, mas por amor criou o homem para que o homem o servisse de livre e espontânea vontade. E olha que foi assim no céu também. Nós vemos que ocorreu com os anjos que se rebelaram. Então Deus fez de tudo, de toda a criação, tudo que Ele fez para que toda a criação o servisse em livre e espontânea vontade. Toda a criação de consciência. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele tem uma consciência. Os outros criaturas não possuem essa consciência, mas o ser humano possui. Então Deus lhe deu liberdade de quê? De escolha. E os homens, nós vemos que escolheram o
utilizaram a sua liberdade de escolha para o mal, escolheram desobedecer a Deus comendo do fruto daquela árvore. Mas nós sabemos que Satanás o instigou, é por isso que o Senhor Deus teve misericórdia do ser humano e enviou em resgate Jesus Cristo para que cumprisse aquela sentença determinada por Deus lá no princípio: no dia que daquele fruto comeres, certamente morrerás. E a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E assim, meus amados, nós deduzimos que todos pecaram, porque a morte passou a todos, toda a humanidade ali veio a morrer depois de Adão. Mas olha o que Jesus Cristo trouxe para nós. Jesus Cristo nos substituiu naquela sentença e fez algo que Adão não pôde fazer. Por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas por Jesus Cristo entrou o quê? A ressurreição e a vida. Jesus Cristo, ele morreu como Adão, mas ele fez algo que Adão não pôde fazer, que foi trazer a herança da ressurreição para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê como substituto não pereça, mas tenha a vida eterna, o direito de ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou, e viver para sempre eternamente. Deus criou o princípio, Adão e Eva, para viver esta vida eterna. Porém, eles falharam, desobedecendo a Deus. Agora, Deus também ofereceu-nos o resgate, Jesus Cristo, para que novamente pudéssemos ter a vida eterna na crença em Jesus Cristo. Então, meus amados, esta é a realidade bíblica. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio de uma penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem transgrediu, experimentou o funcionamento acusativo de que dá consciência. O que o homem fez? Ele sentiu culpa, ele sentiu vergonha, ele sentiu medo. A Bíblia diz que Deus passava todos os dias na viração do dia e se comunicava com o homem. Mas exatamente no dia que o homem pegou, o que o homem fez? A sua consciência o acusou. A sua consciência falou e ele se escondeu. Ele se escondeu, ele sentiu culpa, ele sentiu vergonha, ele sentiu medo, ele se escondeu. É assim que o homem age quando se sente culpado diante de Deus. Há pessoas, quantas pessoas nós já visitamos, já fomos em residências, já encontramos na rua, já evangelizamos, já encontramos na igreja, que quando a gente convida ela para vir para a casa de vocês, se converter a Jesus, elas falam assim: olha, deixa eu primeiro consertar minha vida, eu estou todo errado, deixa eu primeiro consertar minha vida, depois, agora eu não tenho condições de ir. Olha, esse dia nunca chega, nunca chega esse dia, tem que ser hoje. Você tem a consciência do pecado, arrepende-se diante de Deus, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Arrepende-te e entre no caminho que te leva à salvação, porque não há outro, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Tem que aceitar Jesus. Disse Jesus: ide por todo
E se você partir para a eternidade com essa sua consciência te acusando de noite, você perderá a salvação da sua alma. A Bíblia é bem clara: o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após a sua morte o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, tem que ser agora, depois que morre, não tem jeito. E nós já falamos aqui, não existe purgatório. Há poucos dias, o Papa, líder da Igreja Católica, ele lançou um comunicado à Igreja falando a respeito de Maria. Ele disse claramente, e está sendo apregoado, muitas pessoas estão divergindo quanto a esse assunto, porque virou uma verdade de fé católica, algo que se já é ensinado há muitos anos e que, se fosse modificado hoje, traria muitos problemas. Mas ele teve até muita coragem em afirmar, em reconhecer o que diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não existe medianeiro. Quem leva o homem a alcançar a salvação é Jesus Cristo. Olha, há mais de 500 anos, os pregadores, os reformadores têm ensinado isso. Então, meus amados, só agora é que começou-se a entender e compreender as Escrituras. Nunca se é tarde, enquanto estivermos nesta vida, para poder reconhecer a verdade. Então, meus amados, esta é a realidade. Nós precisamos mudar o rumo das coisas. Se estamos caminhando, se reconhecemos os nossos erros, meus amados, então devemos aceitar a verdade e seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de que? Desta consciência que vos acusa de noite. Então, e do pecado. E nós vemos, meus amados, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Então, todo o ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez também que Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão. A lei só veio depois, né? E num dos 10 mandamentos da lei estava lá escrito: não matarás. Então, Caim sabia, né, que ele não podia matar. Então, quando ele matou, tirou a vida do próprio irmão, ele experimentou uma trágica consequência de que a sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado, e ele fez o quê? Fugiu. Mas o Senhor o achou. Quem consegue fugir de Deus, irmão? Quem consegue fugir de Deus? Ninguém foge de Deus, seja lá para qualquer local onde você for. Deus sabe onde
no Salmo de número 139, versículo de número 7 a 8. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus, nas palavras do salmista, Salmo 139, Salmo de Davi, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Para onde o homem fugirá de Deus? Não há como se esconder de Deus, porque também Ele assoprou sobre nós o Espírito, e o Espírito que em nós há, Ele também nos fala. Então, meus amados irmãos, isto é palavra. É o que nós pregamos, é o que nós ensinamos. Não há como pregar diferente, não há como ensinar diferente. Isto é Bíblia. Deus fala à nossa consciência, e nós também temos uma consciência construída aos poucos, no nosso período de construção de caráter, e assim passamos a saber o que é certo, o que é errado. Então, assim disse Caim a Deus, quando Deus chegou a Caim, perguntando-lhe pelo seu irmão, e Deus lhe deu a sentença pelo seu pecado: de agora em diante se tornarás fugitivo. Então Caim, chegando, recobrando a sua consciência, ele disse: é maior a minha maldade do que a possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Meus amados, quando a consciência acusa, não adianta o homem tentar se esconder. Se você reconhece o seu pecado, você sabe que prostituição é pecado. Você sabe, a sua consciência diz para você, mas você, porém, não deixa. A sua consciência o acusa de dia e de noite. Talvez eu esteja falando aqui uma palavra profética para você, que ouça bem. Talvez você vive nesta situação, você que nos ouve nas redes sociais. Cuidado, se a tua consciência te acusa, desperta agora para a verdade, arrepende.
aproveite enquanto é tempo. Talvez a sua consciência te acusa de algo que você fez às escondidas, que você acha que os homens não perceberam, não viram, mas para onde me irei do teu espírito, diz o salmista Davi. Não adianta fugir, a sua própria consciência o condena. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. São palavras do apóstolo. Olha, é por isso que tem que haver arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e permanece no erro vai ter misericórdia? Não. A Bíblia é bem clara e diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É confessar e deixar. Quem prostitui não prostituirá mais. Quem rouba não roubará mais. Quem comete homicídio não cometerá homicídio mais. Quem anda no vício não será mais um viciado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Queira se tornar uma nova criatura, desperta tu que dormes, e Jesus Cristo é que te esclarecerá. Acorda para a verdade hoje, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus Cristo é a biografia descrita dos evangelhos, é o ensino de Jesus e dos apóstolos. A igreja andava na doutrina dos apóstolos. O povo de Deus, a igreja primitiva, eles andavam naqueles 4 pilares que nós sempre falamos aqui: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então precisamos estar enquadrados, porque a Bíblia, ela diz para nós, sempre mencionamos isso. Olha, a Bíblia, tem gente, mas esse homem só fala de Bíblia, esse homem só fala de igreja. Meus amados irmãos, quanto mais vai se aproximando o dia da volta do Senhor, nós devemos nos aproximar mais de Deus. É por isso que tem homens insistindo, pregando o Evangelho. Às vezes eu me pergunto, minha esposa, ela é testemunha disso. Por quê? Porque eu me sinto levado a pregar o Evangelho. Às vezes, quem sabe, há pessoas que nos ignoram nas redes sociais, não estão nem aí para a pregação do Evangelho. Por que eu ainda faço isso? É a voz do Espírito Santo, porque a vinda do Senhor está próxima, e Ele não quer que as pessoas, que nenhuma das pessoas se percam. Ele é longânimo para convosco, não querendo que as pessoas se percam, mas que todos venham conhecer a verdade, para que alcance a salvação das suas almas. Isto é Bíblia, isto é palavra. Nós estamos vendo o que está acontecendo, as mudanças climáticas. Inclusive, nós vamos citar aqui o que está acontecendo lá no Paraná. Naquela cidade ali, Rio Novo do Iguaçu, no Paraná. Uma cidade que foi 90% destruída. Os 3 maiores comércios da cidade foram destruídos. Pessoas que tinham uma vida mais ou menos abastada, que para muitos eram considerados ricos, da noite por dia perderam tudo.
Meus amados irmãos, assim é a nossa vida, assim como ocorreu na vida de Jó. De uma hora para outra passou de um homem rico a ser um homem pobre e doente. Nós estamos aqui de passagem, nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Prepara-te, ó Israel, para encontrares o Senhor teu Deus. Jesus está pronto. Ou ele vem e pega muita gente de surpresa, ou nós morremos e vamos encontrar com ele, e assim estaremos ali aguardando a ressurreição para sermos julgados, porque depois que morre não há mais como haver arrependimento. Tem que ser agora, tem que ser hoje, enquanto há vida. E nós vemos o exemplo, sempre citamos aqui, da mensagem que Jesus Cristo disse na chamada parábola do rico e do Lázaro. Lázaro morreu e foi para o Hades, ou melhor, o rico morreu e foi para o Hades, e Lázaro, o homem pobre, morreu também, mas foi para o seio de Abraão. Olha a diferença. Um foi para a antessala do céu e o outro foi para a antessala do inferno. Então Jesus foi bem claro quando disse isso. Jesus foi bem claro quando explicou isso. Quando a pessoa morre, segue-se o juízo. Hebreus 9:27 diz isso. Morre se você fez coisa boa, andou de acordo com a palavra de Deus, reconheceu os seus erros, os seus pecados. Então você vai para a antessala do céu. Mas se você andou desregradamente, desobedecendo a Deus, mesmo sendo condenado pela sua consciência, não reconheceste, não recobraste para poder seguir a verdade, então você será lançado na antessala que leva para o inferno. Esta é a realidade estúpida. Às vezes há pessoas que dizem: mas pastor, vocês não podem nos julgar. Mas nós não julgamos, isso é Bíblia, nós já falamos isso aqui várias vezes. Jesus Cristo também foi acusado de julgar as pessoas, mas ele disse uma palavra que nós devemos guardar. Ele disse: eu a ninguém julgo, a palavra que eu tenho pregado, essa é que vos julgará nos últimos dias. É a palavra, você vai ser julgado pela palavra que está sendo pregada. Se você não der ouvidos à mensagem, no dia do julgamento, vai aparecer lá, você diante do trono de Deus, não vai adiantar querer se justificar. Olha, e nós vemos isso na parábola do rico e do Lázaro. O rico chegou e falou: pai Abraão, pede que Lázaro desça lá e apregoe a palavra e a verdade para os meus parentes que estão na terra. Então, meus amados, pai Abraão disse para ele: olha, se eles não crerem, muito menos crerão que algum morto ressuscite para que eles venham transmitir a verdade. Lá tem os profetas, lá tem os livros do Velho Testamento. Ouçam-nos, leiam-nos, obedeçam-nos. Nós temos a Bíblia. Então, se alguém pegar, não haverá como a pessoa se justificar dizendo que não teve oportunidade de ouvir, porque o Evangelho tem sido
sido anunciado de todas as formas, e hoje nas redes sociais. Deus permitiu toda essa tecnologia, Deus deu sabedoria ao homem para que abreviasse os seus dias, e olha, os sinais estão aí, as mudanças climáticas, terremoto, peste, fome em diversos lugares. Que mais provas a humanidade quer? Que mais provas das palavras de Cristo, dos eventos dos dias finais, a humanidade quer para se converter em quanto é tempo? Olha, meus amados irmãos, todas estas coisas são o princípio do fim. Então, nós devemos ter cuidado, porque a vinda do Senhor é próxima. Então, Jesus, ele foi bem claro nas suas palavras. Ele advertiu a humanidade. Ele disse que todas essas coisas que nós estamos vendo hoje aconteceriam. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 1 em diante, diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Este evento, nós vamos descrever aqui, parte dele já ocorreu, mas a outra parte ainda está para ocorrer, e nós já estamos vendo em nossos dias o seu início. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquele templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Já se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada no templo, o segundo templo lá em Jerusalém. E Jesus continuou: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus: irei lhes dar um sinal. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, cuidado, que ninguém vos engane, cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Outros sinais ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, são sinais, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, é apenas o sinal de que está iminente. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olha aí,
Jesus está descrevendo os nossos dias. Nós estamos vivendo esses dias, meus amados irmãos, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando-nos e apressando-nos para o dia do Senhor, em que os céus passarão num grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. São palavras do apóstolo Paulo. Que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, havendo pois de perecer todas essas coisas, é de conhecimento de todos que tudo irá perecer. Da mesma forma que veio o dilúvio a esta terra, e olha que o dilúvio, ele não foi algo simbólico, ele realmente ocorreu, e os cientistas provam que houve um dilúvio sobre a face da terra. Agora, pela mesma palavra, a Bíblia diz que a terra se reserva para o fogo. Olha, devemos ter cuidado. Se você diz crer em Jesus, creia nas palavras de Jesus. Cuidado! Tem pessoas que dizem que creem em Deus, dizem que creem em Jesus, mas é da boca para fora, porque na realidade não creem, porque a demonstração que nós vemos de ações é que para ela vive como se Jesus Cristo não existisse. Por quê? Porque é omisso quanto à prática das suas palavras. Então, é a realidade. Meus amados irmãos, que Deus ajude aqueles irmãos que estão vivenciando catástrofe lá na cidade de Rio Bonito, do Iguaçu, interior do Paraná. Cidade de Rio Bonito, no Iguaçu, interior do Paraná. Irmãos, aquelas pessoas que podem ajudar, as redes sociais você encontra, procure saber aí um local e contribua, né? Para que possamos ajudar. Somos brasileiros, vamos ajudar aqueles irmãos da cidade de Rio Bonito e muitas outras cidades do Paraná que foram afetadas, né, pelaquela catástrofe. Então, procure saber uma fonte lá que você possa contribuir, né? Uma fonte confiável para que você possa contribuir. Mas nós estamos vendo aí mudanças climáticas. Então, meus amados, precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, porque se a nossa consciência nos acusa, olha, meus amados, devemos nos arrepender, nos consertar diante de Deus. Então, a consciência tanto acusa quanto defende. A consciência funciona como órgão de acusação e também como órgão de defesa. Viu? Então, Adão e Eva pecaram, mas os seus olhos logo foram abertos, né? E conheceram que estavam nus e se esconderam. Então, foi o que? Um apontamento negativo feito pela sua consciência. Despertou-lhes, nós pecamos, nós erramos. Então, a própria consciência deles reprovou a sua conduta. Então, ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda, falando-lhes: vocês erraram, vocês falharam. Às vezes essa experiência é de dor no coração. Quantas pessoas vivem doentes porque não confessam o seu pecado, vivem doentes, como aconteceu com Davi ficou doente, e nós vemos que aquela doença era a doença promovida pela dor da consciência, uma consciência
consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Depois vocês podem ler 2 Samuel 24:10, podem ler Salmo 31, versículos 9 e 10, Salmo 32, versículos de 1 a 5, Salmo 38, versículo de 1 a 8. Depois vocês podem ler em casa, aí na Bíblia, essas referências. Não adianta vãs justificativas, não adianta querer o homem se explicar, a própria consciência já o acusa. Adão e Eva, por exemplo, ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão, porque Deus já sabia, de tudo. Deus até mesmo perguntou onde estava, Deus já sabia onde Adão estava. Ele se escondeu. Então, Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Porque o homem se escondeu e ali fez para si vestes de pé de folhas e colocou para tapar a sua nudez, envergonhado. E Deus lhe perguntou: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta, impossibilitar o homem de negar o seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum a todo ser humano: botar a culpa nos outros. Parece que os homens, eles se sentem mais aliviados quando eles colocam a culpa nos outros, quando joga para o outro a culpa, a fim de dividir a responsabilidade. Então, Adão fez isso. A mulher que me deste por companheira, ela é quem me deu do fruto da árvore comigo. E Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a quem a tentou, que foi a serpente que me deu, que me falou que eu poderia comer do fruto. Então, tentativas de justificar erros são meros placebos, não são remédios. Não são remédios inertes. Placebo é um remédio inerte, inativo, não surte nenhum efeito. Não adianta o homem querer se justificar diante de Deus falando qualquer coisa. Nada vai impedir do homem ser lançado ou no céu ou no inferno. No céu, quem vai impedi-lo é o pecado. Mas se ele se arrepender, Deus o abençoará. E também, assim como aquelas 5 virgens prudentes, que quando chegou o noivo abriu-se a porta e elas entraram. Mas aquelas pessoas que não obedeceram a Deus serão lançadas no inferno. Não existe outro caminho, é céu ou é inferno. Então, a consciência também é implacável, não cede a vãs formulações humanas, Ou ela te condena, ou ela te defende e te aprova, O debate, a consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando ou reprovando. É por isso que o apóstolo Paulo diz, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Então, bem-aventurado, mais feliz é aquele que não é condenado pela sua própria consciência. Porque essas pessoas, elas podem
estar sãos mental, fisicamente e espiritualmente. Porque quando a consciência não nos condena, então isso se traduz em nosso corpo físico, saúde. Saúde, e a saúde que ela penetra a todo o nosso ser, tanto a parte material do homem quanto a parte imaterial, tanto a parte do corpo físico quanto a parte do espírito e da alma, ou da alma e do espírito. Então, ela se traduz em todo o nosso, a boa consciência limpa, ela se traduz em saúde. Como diz o apóstolo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Espírito, alma e corpo, nós falamos aqui em lições anteriores. E a gente, e há pessoas que dizem por aí, não, mas Deus só quer o coração, olha, e vive ali expondo o corpo à prostituição, expondo o corpo ao vício, expondo o corpo à bebedeira, expondo o corpo. Não pode. Deus quer o ser humano por completo. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Então Deus quer as nossas vidas, que nós nos sirvamos por completo, espírito, alma e corpo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Isso aí envolve o quê? Espírito, alma e corpo. Deus não quer só o coração, não, todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Espírito, alma e corpo. Então, é por completo, a entrega deve ser por completo. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Existe consciência defeituosa, existe consciência fraca, existe consciência perfeita. Então, consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado. Consciência fraca, legalista, né? Legalismo, fazer coisas entre aspas certas, só que com objetivos, né, errados. Legalismo é isso, fazer algo certo, mas com objetivos, né, com fins errados. Vamos citar um exemplo. Às vezes a pessoa vai para a igreja, né, servo de Deus, está na casa do Senhor, ele vai. Mas o objetivo dele, muitas vezes, é o quê? Ganhar dinheiro. Às vezes é um pastor, mas por trás daquela palavra, de toda aquela eloquência, é obter algo escuso ou alguma vantagem. Então isso é legalismo, né? Então não é um servir a Deus correto. O servir a Deus para ele é só um pretexto, porque o que ele quer realmente é ganhar dinheiro. Isso é mais ou menos uma explicação do que é legalismo. Então é uma consciência fraca, não vai alcançar a salvação. Se esse acha que vai alcançar a salvação, não vai não, porque já recebeu o seu galardão, o pagamento que ele recebe em troca, já é o galardão. Então,
Existe também a consciência contaminada e corrompida pelo pecado. Então, todos os versículos que existem na palavra de Deus que explicam isso. Nós vamos citar aqui a consciência insensível contra o pecado. Você vai ler Efésios capítulo 4, versículo 19. 1 Timóteo 4, 2. O exemplo da fraca consciência legalista você vai encontrar em 1 Coríntios 8, 7 a 12. O exemplo da consciência contaminada e corrompida você vai encontrar em Tito capítulo 1, versículo 15. Para a consciência funcionar corretamente bem, é preciso estar corretamente educado e cuidado à luz da genuína palavra de Deus, sem pretextos. No Espírito Santo, ela precisa estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. No Espírito Santo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e versículo 19, Romanos capítulo 9, versículo 1. Todo desequilíbrio de consciência é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. A insensibilidade também leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade, produz extremismo. Tem pessoas que também é muito exigente, e é nesse tempo, nesse tempo que haja seitas manipulando, aprisionando as almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Meus amados, é bom nós termos a consciência equilibrada e termos na consciência a nossa mente, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as Escrituras. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. A verdade é Jesus, a sua palavra, os seus ensinos. Eclesiastes capítulo de número 7, versículos 16 a 18. Ter equilíbrio é muito bom. É bom termos equilíbrio na nossa vida. Estar com a consciência tranquila, equilibrados, servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele um bom cântico, reconhecendo os nossos erros, nossos pecados. Não adianta o homem se apresentar como santarrão, querer passar para os homens uma ideia de homem perfeito, porque isso não é verdade. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e não há verdade em nós. Mas nós temos que ter uma coisa: equilíbrio. Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 a 18. Eclesiastes capítulo 7, versículos de 16 a 18. Diz assim: não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio e nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, ou seja, que tenhas equilíbrio, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. É preciso temer a Deus para que possamos ter equilíbrio. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Esse deve ser o objetivo de todo cristão. Se ela, nossa consciência, nos acusar,
lembrar, não nos esqueçamos que o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido confiar no poder do seu sacrifício. Portanto, cheguemos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar mais a escola bíblica dominical. Meus amados irmãos, a você que nos ouve nas redes sociais, que Deus abençoe você e a sua família. Porventura, se alguém está nos assistindo, quem sabe, nos hospitais, ou por algum motivo não pôde ir à sua igreja, né? Talvez por estar, quem sabe, doente em casa, por estar no trabalho. Quem sabe muitos irmãos neste momento estão trabalham por escala. Que o Senhor Jesus te abençoe, que abençoe a sua família. Se houver alguma pessoa enferma, nós vamos orar para que Jesus restaure a sua saúde. E quem sabe, meus amados, você, ao ouvir a mensagem desta palavra que nós pregamos aqui, já se sente melhor, já se sentiu até mesmo curado. Aquela dor que você estava sentindo, quem sabe, ela desapareceu. Então, meus amados, Jesus Cristo é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. E a palavra diz que o Senhor cooperava com os apóstolos, cooperando com eles com os sinais que os seguiram. Eles iam pregando e os milagres iam naturalmente acontecendo. Não precisamos forçar a barra. Nós pregamos, nós oramos, Jesus cura, Jesus expulsa o demônio, liberta a pessoa, faz milagre, faz o que lhe apraz. Diz a Bíblia que a palavra do Senhor não voltará para trás vazia, antes fará o que lhe apraz, ou seja, cumprirá os seus propósitos, os propósitos do Senhor pela qual ela é enviada. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos encerrar mais um culto. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos aqui de ouvir a palavra de Deus e orar em favor das pessoas que se encontram nas suas casas, nos seus lares, para que Jesus possa restaurar-lhes a saúde. Amém? Você que está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade. Coloque a mão na sua enfermidade, que nós vamos fazer uma oração aqui agora, para que Jesus Cristo possa te restaurar a saúde que você perdeu, para que Jesus possa fazer a obra na sua vida. Como disse o apóstolo Pedro a Enéas, Jesus Cristo é o que te dá saúde. Não são nossas palavras, não é a palavra do pregador, do presbítero, do evangelista, mas é Jesus Cristo quem nos dá saúde física, mental e espiritual. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nós oramos em favor daqueles que nos ouvem. Restaura a saúde mental, física e espiritual. Abençoa, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Que o nome do Senhor seja glorificado, que diminuamos nós, mas que o nome do Senhor seja exaltado. Toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. Abençoa, meu Deus, a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essa escola dominical. Abençoa cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Irmão, diga comigo bem forte, amém. Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus.